você não vai conseguir resolver nada de um dia para o outro. Se você quer ter uma carreira duradoura no mercado, você tem que ter resiliência, tem que ter persistência, tem que ter constância, tem que estudar, tem que buscar informação e tem que não ter medo de tentar. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, eu sou o Igor e aqui ao meu lado sempre ele, Daniel Figueirinha. Gente, vamos conversar com quem? Gabriel Zalpa. Gerente comercial, corretor de imóveis da Saburá Imóveis, muito conhecido aqui na nossa região. Gabriel, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra falar com você. A gente estava conversando em off, falei para você que a primeira casa que meus pais alugaram foi na Saburá. Momento emocionante. Então, é uma ligação assim, tem um pouquinho de emoção. Então, receber você aqui é muito, muito gratificante. Você é um dos caras mais influentes aqui da nossa região, então seja muito bem-vindo. Obrigado. Cara, obrigado. Eu que agradeço, Igor, Daniel. Eu adoro falar sobre o mercado imobiliário. Eu acho que quando a gente conversa sobre o mercado é onde a gente aprende. É o que a gente estava conversando aqui em off. A troca de experiência eu acho que é fundamental para que a gente possa evoluir como profissional, né? Não é só de estudo, sentado na cadeira lendo um livro, mas na conversa eu acho que a gente evolui bastante. E, cara, honrado de participar aqui do podcast de vocês. Já acompanhei alguns episódios. E vamos lá, vamos ver se eu estou à altura. Tá bom. Eu gosto da modéstia. A modéstia é o que importa. Gabriel, então você já assistiu o nosso podcast. Você sabe que a primeira pergunta é uma pergunta mais pessoal. A gente quer saber do mini Gabrielzinho. Como era a sua infância, o que você gostava de fazer? Eu acho que deve ser a pergunta mais difícil, né? Porque assim, eu tô acostumado de falar sobre o mercado. Falar sobre a gente é mais difícil, né? Mas eu sempre fui um cara muito tranquilo, desde pequeno, bem quieto, bem tímido. Não sei nem como as coisas evoluíram do jeito que evoluíram, porque eu sempre fui muito família. Sempre gostei de estar com a minha família, com os meus pais, com meus primos. Minha família é grande. Hoje eu tenho quase 50 primos, para você ter uma ideia. 50 primos? Mais uns 40 filhos de primos. A minha avó materna mora com minha mãe, então até antes de casar morava com ela, então todos os primos frequentavam em casa. Então eu sempre fui muito família. Sempre gostei de estar com a minha família, de estar com meus primos, de estar com meus tios. Então o Gabrielzinho sempre foi um cara quieto e que gostava de estar com a família. Entendi. Legal. Cara, eu sempre gostei muito de estar com a minha família, mas eu era zero quieto, eu era o terror. Na verdade, eu era um terror na vizinhança. Pra você ter uma noção, eu tinha um primo também, que era igual meu irmão, assim, a gente foi criado a vida toda junto, e nosso apelido era Irmãos Cravinho. De tão, que são da Suzane von Richthofen, né? Os que mataram os pais dela. Mas a gente não era assassino, que a gente era muito bagunceiro, velho. A gente era muito terrível. Caraca. Não é muito legal ter esse apelido, então, não é mas muito bom, não. Deixa quieto isso aí. A gente tira o lado positivo da história. E, Gabriel, eu acho que a sua resposta vai ser um pouco diferente das outras pessoas, mas quais eram os seus sonhos de criança? Assim, o que você queria fazer? Porque a gente vê que o mercado imobiliário não era muito a primeira opção das pessoas. Geralmente, eu queria ser jogador de futebol, eu queria isso. E como você virou corretor de imóveis? As pessoas respondem. Mas você já é mais do berço, né? Eu queria saber de você. Então, o que mas você queria fazer. Eu acho que eu vou responder como a maioria. Eu nunca pensei em ser corretor de imóveis. Eu nunca pensei em seguir nessa área. Eu sou advogado, né? Eu fiz faculdade de Direito. Até o penúltimo ano da faculdade eu fiz estágio na Justiça Federal, trabalhei em escritório de advocacia. E eu cresci vendo a dificuldade do meu pai em ser corretor de imóveis, né? Meu avô é corretor, meu pai é corretor. E minha mãe sempre falava, não vai entrar nesse lado. Eu vejo como seu pai sofre. E no passado, as pessoas se tornavam corretores de imóveis como uma segunda opção, né? E eu via que o corretor não era valorizado. E eu vi o quanto meu pai já enfrentou obstáculos, às vezes era passado para trás e ficava nervoso. E sabia que era uma profissão muito difícil. Então eu nunca pensei, parei e falei, vou ser corretor de imóveis. Quando a gente decide fazer a faculdade, a gente é muito novo ainda, né? Sei lá, 16, 17 anos, a gente tem que escolher. O máximo dá 18 ali. E aí eu terminei o terceiro colegial, não sabia o que ia fazer. Aí eu falei, vou fazer um ano de cursinho para decidir. Decidi fazer Direito, né? Aí fiz aqui em Presidente Prudente, na Toledo, e não me arrependo de nada, porque
eu sempre fui muito tímido, assim, extremamente tímido, de até ter dificuldade de fazer amizades pela timidez. E a faculdade me ajudou muito, principalmente nos estágios, né? Eu fiquei 2 anos na Justiça Federal e no primeiro dia de trabalho eu tive que atender advogado no balcão, né? E aí isso começou a me ajudar a melhorar um pouquinho a desenvoltura. E eu namoro desde os 16 anos. Caraca. Né? Eu sou casado hoje com a minha esposa, mas eu namoro ela desde essa época. Então ela pegou essa evolução. Se você sentasse para conversar com ela, ia falar: nossa, o Gabriel não falava com ninguém. Eu era aquele cara que se pegava cartolina num trabalho na escola e ficava atrás para não aparecer. Né? E aí a faculdade de Direito me ajudou. Aí fiquei 2 anos lá, depois trabalhei 1 ano no escritório de advocacia e no final desse estágio eu tinha a possibilidade de ser contratado se no ano seguinte eu passasse na OAB. Só que conversando com colegas, eu vi a dificuldade que era trabalhar como advogado. E nisso existia um projeto da minha família de ampliar um pouco mais a imobiliária. Aí eu fui lá, conversei com meu pai, conversei com meu tio, conversei com meu avô, e meu pai falou uma coisa para mim que eu não esqueço até hoje. Ele falou assim: eu sempre quis que você trabalhasse comigo, mas eu nunca quis interferir na sua escolha. Né? Aí foi onde eu falei: pai, vamos começar então. Aí eu, no 4º ano da faculdade de Direito, eu comecei a trabalhar na imobiliária. Então foi assim que eu decidi, pela dificuldade em ser corretor e pelo um projeto que tinha de expansão da imobiliária. Uni os dois e acabou, já são aí 12, 13 anos quase. 12 anos que eu estou lá. Caraca. Tempo. Me surpreendeu muito a resposta, porque eu achei que você ia falar: não, como já veio de berço e tal. Mas é muito legal. Cara. É muito difícil a profissão de corretor de imóveis, principalmente para quem está começando. E se hoje ainda é difícil, no passado era mais ainda. Por quê? Porque corretor de imóveis era visto como um intermediário, alguém que só ganhava uma comissão sobre um negócio. E uma das minhas lutas como profissional hoje é justamente isso. Falo: não, a gente vai muito além disso daí. Né? A gente possibilita negócios que não sairiam se não fosse pelo nosso trabalho. Então eu trabalho muito em prol da profissão de corretor de imóveis. Não tá ali em cima só para ganhar dinheiro da comissão. Tá ali para fazer acontecer, digamos assim. Né? Cara, tem que ser, porque senão você não tem durabilidade no mercado. Quem entra só para ganhar dinheiro não dura muito tempo. A gente pode ver muitos casos onde algum corretor surgiu, ganhou muito, se destacou, mas não teve longevidade. Então você tem que crescer em solo firme, sabe? Pisar em chão firme, para você continuar desenvolvendo a profissão e continuar alcançando, buscando algo a mais. Pensando assim, qual foi suas principais referências? Foi familiar mesmo? Vô, profissional? Pai? Isso. Cara, meu pai assim, é minha referência de profissional. Porque eu tive a oportunidade de estudar fazer faculdade. Eu sou, na verdade, da família do meu avô, eu sou o primeiro que fiz uma faculdade. Então, assim, quando eu nasci, meu pai acabou de montar a imobiliária e eu sei que ele foi muito na raça, sabe? Muito na raça. Eu tive possibilidade de estudar, coisa que ele não teve. Né? Então, ele aprendeu mais na pancada. E deu certo de me dar essa possibilidade. Então, eu sempre tive muito orgulho dele, da minha mãe, com certeza, e do meu pai. Eles são minhas referências de trabalho, assim, sem dúvidas. Perfeito. E você falando sobre seu pai, o Lucas Krasuki, que é seu companheiro de podcast, deve ser muito seu amigo, pelo que ele estava falando. Ele comentou que o que fez ele ficar no mercado imobiliário foi uma atitude do seu pai, extremamente ética com ele, que ele falou: cara, existem pessoas boas, tá no podcast dele, inclusive, existem pessoas boas no mercado. E ele falou que foi aí que ele se apaixonou. A gente nem sabia, a gente fez essa pergunta pra ele: cara, por que você ficou no mercado imobiliário? Por que você se apaixonou e tal? Eu lembro desse Ele caso. falou que pensou em desistir. Eu lembro desse caso e foi a primeira vez que eu vi o Lucas. Foi por conta desse caso. A gente tava começando, na verdade, né? Deve fazer uns 10 anos, até 11 anos mais ou menos. E foi a primeira vez que eu vi o Lucas. E aí começou, na verdade, naquela época nem começou a amizade, mas foi onde eu tive o primeiro contato com ele. E que a gente tinha uma imagem diferente, eu tinha uma imagem diferente, porque é um cara que chegou extremamente agressivo no mercado. Na época existiam 2 jornais na cidade, ele comprava meia página. Eu falava: pai, como que um cara começa hoje e está fazendo meia página no jornal, né?
queria entender o porquê disso. E vocês entenderam no bate-papo que ele é um cara diferente e depois, me aproximando dele, eu percebi isso. E tem uma passagem muito legal lá no passado do meu pai com o Lucas. E quem quiser, a gente não vai contar não, porque quem quiser assistir vai ter que assistir. Quem quiser saber vai ter que assistir o episódio do Lucas lá. Depois a gente coloca um minuto aqui na descrição do vídeo, só pra vocês saberem, mas exatamente, vai ter que assistir lá. Mas vale a pena. Isso mostra que tem muita gente boa no mercado. Sim. Muita gente boa. Aconteceu de ser meu pai, mas tem muita gente boa. Na verdade, a grande maioria é gente boa. O grande problema é que quando acontece algo ruim, esse algo ruim ganha holofote e até bom para que o mercado penere e tire esses maus profissionais do mercado. E a gente acredita nisso. Aqui na Imob Brasil a gente acredita muito que o mercado tem muito mais bons profissionais do que maus. Sem dúvida nenhuma. A gente não investiria o tanto que a gente investe na nossa equipe, no nosso podcast, na nossa empresa. A gente faz tudo isso porque a gente realmente acredita no mercado, igual vocês. Ele é legal demais. Aproveitando a brecha aí, parabenizar pelo trabalho. Eu sei quanto é difícil, mas é satisfatório. Satisfatório demais, vocês vão longe. Você não estava aqui na hora que eu estava conversando com o Igor. Eu falei, cara, 2 apresentadores, um chama Igor, vai ser sucesso. Vai ser sucesso, verdade, vai ser sucesso. Ainda bem que eu não tenho outro nome. O problema é que se der ruim, é porque esse Igor não presta. É verdade. Vai trocar de Igor, né? Tem que trocar de Igor, tem que arrumar outro no mercado pra pôr aqui. Tomara que não. Então, mas os 3 podcasts com maior audiência tem o Igor, né? Tem o Nossa Sala, tem o Flow e tem o Podpah, né? Podpah, é verdade. Gostei do marketing, Amém, a gente chega lá. Se a gente estiver precisando de alguém no time de marketing aí, a gente faz uma... Vambora, cara. Vambora. Queremos você aqui. E, cara, eu queria saber um pouquinho mais do seu começo do mercado imobiliário. Quais foram os seus primeiros desafios? Porque, assim, eu sei que você tinha uma família que já fazia parte do mercado, mas como é começar? Cara, começar no mercado imobiliário para mim foi o seguinte, eu passei a frequentar imobiliário e eu quis entender um pouquinho de todos os setores da imobiliária. Desde a parte de atendimento de balcão até o financeiro, o administrativo, um pouco de tudo eu quis passar. Então, antes de me tornar corretor, eu fiquei 1 ano rodando a imobiliária lá para entender qual era o funcionamento, né? Se eu ia conseguir me adequar àquilo, porque não é simples. Não é simples vender um imóvel, né? Ele exige muita responsabilidade. Então eu procurei entender tudo. E quando eu coloquei o pé lá dentro e entendi, eu falei, nossa, o negócio é gigantesco, né? Assim, o mercado é gigantesco. E o meu desafio pessoal como corretor de imóveis é pensar o seguinte, meu avô deu certo. Meu pai deu certo como corretor de imóveis. Cara, não vai ser o que vai dar errado, não. Então, vamos para cima. Então, vamos lutar e vamos para cima, né? Apesar de todas as modificações que o mercado passa, e ultimamente tem passado cada vez mais rápido, eu tento me atualizar ao máximo para conseguir alcançar esse meu objetivo. Eu falo assim, não, também vou dar certo, também vou seguir nessa luta aí. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Você passou esse tempo, né, esse 1 ano que você disse, e ali você, entre aspas, estava engateando para se tornar um corretor e tudo mais. Quais foram as principais dificuldades que você teve naquela época? Cara, ainda foi o atendimento. Como eu era muito tímido, a grande dificuldade, eu lembro até hoje, todo o cenário da primeira vez que eu fui mostrar um imóvel. Sabe? Muito nervoso, inseguro. Eu me sentia muito inseguro de passar uma informação sabendo que aquela informação é verdadeira, mas sem saber o contexto daquela informação. Então, por exemplo, quando um cliente senta na sua mesa e pergunta para você, Gabriel, isso é um bom investimento? A responsabilidade que isso traz é muito grande, né? Então eu busco analisar de todas as formas, de todos os cenários possíveis, para falar, pode ser bom, como não pode ser bom. Pode ser bom para você, mas pode não ser bom para você. Então a grande dificuldade é entender o que realmente o cliente quer. Sabe? Porque às vezes ele fala uma coisa, mas ele está querendo outra. Então, esse trato com o cliente, para mim, foi o mais difícil. E continua sendo difícil, né? Porque é muita responsabilidade
você vender um imóvel para uma pessoa. Um imóvel normalmente é um investimento mais financeiro, né? Mais alto que uma pessoa faz na vida. Né? A não ser quando está trabalhando com investidores, mas o meu grande público não são investidores. São pessoas que compram para morar. E quando você ajuda, você comentou aqui, pô, a primeira casa que eu aluguei foi na Samburá. Quando você ajuda uma família a comprar um imóvel, eu acho uma responsabilidade muito grande. Então eu uso a maior cautela e tudo que eu sei e o que eu não sei, vou buscar informação para que ele faça um bom negócio. Cara, assim, trazendo um pouco do lado pessoal, talvez, sem saber, a Samburá mudou a minha vida. Porque eu morava, igual eu abri pra vocês antes de começar em off, eu morava num bairro ruim da cidade, tinha péssimas referências lá. Imagina se eu tivesse crescido naquele bairro, talvez eu tivesse sido realmente um irmão cravinho, mas no mau sentido da palavra. Sim. E graças a Deus não, tô aqui, mas é uma responsabilidade muito grande mesmo que os corretores, as imobiliárias têm de ajudar as pessoas a definirem o futuro delas, querendo ou não, o futuro de uma família toda. Eu gosto da palavra abrigo, né? Você que ajuda a pessoa a definir o abrigo dela. Com certeza, com certeza. E às vezes ela vem ela acha que aquele lugar, aquele bairro especificamente, vai atender o que ela busca. Se você conversar mais a fundo com ela, se você for entender o que ela precisa, às vezes tem um bairro vizinho onde por exemplo, o valor é melhor para ela, o valor é mais baixo, que ela consiga atender aquelas necessidades sem estar onde que ela imaginava que deveria estar. Então, tem que ter muita conversa. Tem que ter muita conversa. Não é simplesmente vender. Quantas vezes chegou um cliente pra gente querendo uma coisa específica, querendo um apartamento e no final das contas optaram por uma casa. Então, tem que ter muita conversa. Você precisa entender o que o cliente quer. Não é o que ele fala, é o que ele quer. Porque às vezes ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo. E por isso que é importante essa consultoria, na verdade, né? Não é simplesmente pegar a chave e ir lá abrir uma casa para a pessoa ver e ela vai comprar. É o cliente que compra, tá? Mas você tem que apresentar os cenários para ele. E tá ali para apoiar nas dúvidas que ele tem, não só no momento da compra, depois também, Depois, né? com certeza, com certeza. Cara, é uma profissão que, óbvio, tô aqui faz 10 anos, então aprendi a valorizar demais, mas hoje eu sou extremamente apaixonado pelo mercado imobiliário e acho uma profissão muito linda. Muito linda mesmo. E é legal ver, né, essa geração mais nova vindo para o mercado imobiliário, porque quando eu comecei, 12 anos atrás, a maioria dos corretores eram pessoas mais velhas, não tinham jovens que optavam pelo mercado imobiliário. E eu acho que grande parte da evolução que a gente está sentindo aí nos últimos 5, 6 anos é devido a isso. Você falou que está cursando Ciências da Computação, né? Você está trabalhando com o mercado imobiliário de certa forma. Você chegou Eu fiz design gráfico. Design gráfico, está no mercado imobiliário. Pô, isso ajuda o mercado a evoluir demais. Porque a gente sai daquela visão, né, limitada, né? E aí a gente consegue outros profissionais no mercado. Isso, pô, ajudou demais. Ajudou e dificultou, né? Porque está cada vez mais complexo. Cada vez mais complexo, competitivo, e a gente contribui para isso, para que seja cada vez mais complexo e competitivo, porque quem ganha é o cliente, né? Exato. E hoje, sei lá, acho que 60% da nossa equipe é da parte de computação, né, Dan? Sempre tem, basicamente, TI. TI. A gente contrata muito TI, claro, porque a gente desenvolve sistema, né, o CRM, então a gente precisa, mas acho que 60% da nossa... Pra chutar baixo, né? Tem mais. Até. Acho que talvez seja mais, porque até um dos donos da empresa é o Matheus e é formado em sistemas, né? Ciência da computação. Ciência da computação. Então, tudo por essa área. E o corretor de imóveis precisa de vocês. E vocês, para ajudar o mercado imobiliário, precisam do corretor de imóveis. Então tem que ter essa sinergia. É uma troca muito boa. E para puxar a sardinha do seu lado também, que funciona, e também a parte do marketing, né? Design. Demais. Se não for isso, também não vai para frente. Demais. Muitos corretores esquecem que eles precisam ter uma boa imagem na internet e ser muito bem conhecido. Demais. E às vezes a gente fica até perdido. Quando a gente recebe um estagiário para começar lá a fazer parte da nossa equipe, a gente vê a dificuldade que é uma pessoa de fora do mercado imobiliário entrar. Então tem que ter paciência e estudar. Estudar não é só ler livros sobre o mercado, conhecer técnicas sobre o mercado, mas é entender do contexto do mercado, é ouvir podcast. O programa de vocês aqui é fundamental para corretor de imóveis.
Se eu tivesse começando hoje, eu ia parar que eu vou começar do primeiro podcast, vou ouvir até o último, porque aqui onde se aprende, se eu ouvi experiência, eu já vi que o Gustavo teve aqui, tiveram outros corretores também, Sim, né? outras pessoas de outras áreas também. De outras áreas que, de certa forma, sempre margeiam o mercado de alguma forma. Sim. Isso é legal, ajuda demais. A gente já conversou com engenheira, arquiteta, com Até corretor. com a coach, assim, na parte de conseguir entender, se adaptar, conseguir se conectar com as pessoas. Cara, foi um episódio muito legal, né? É fundamental. Fundamental. A confiança que você tem que gerar nessa relação cliente-corretor é primordial para dar certo o negócio. Tá? Se você não escolhe bem seu corretor, deveria, porque você está entregando normalmente o maior bem financeiro, né, de valor monetário, para uma pessoa, o seu sonho para uma pessoa te ajudar. Então tem que escolher bem mesmo. E a pessoa tem que estar capacitada. E aí eu queria, inclusive, falar sobre um pouco disso, sobre como escolher bons corretores. Como você faz parte da gestão comercial lá, acredito que vocês tenham um processo seletivo. Eu queria saber quais dicas você daria, ou como vocês fazem para escolher bons corretores. Cara, na verdade, assim, é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque corretor de imóveis, ele não é um funcionário. E o corretor de imóveis depende exclusivamente da venda. Então tem que ter a responsabilidade nossa de não prometer céus, né? Porque são muitas pedras no caminho. E eu costumo dizer que um corretor de imóveis, começando do zero, ele tem que ter 6 meses aí para ele se capacitar, entender como funciona o mercado, para aí sim conseguir fazer a primeira venda. Tá? Então a pessoa precisa se preparar para ser corretor de imóveis. Entendeu? Ela pode, a não ser que ela continue trabalhando em alguma situação e vá se capacitando, vai adquirindo conhecimento, vai entendendo do mercado. E aí entra na prática, ela consegue algum resultado positivo antes desse período. Mas o prazo que eu dou normalmente são 6 meses para a pessoa conseguir fazer sua primeira venda. Assim, saiba que 6 meses vai ser só sofrimento, digamos assim, para ser mais realista. É hora de amassar as uvas, né? Depois beber o suco. Vamos plantar um pouquinho. É o que? Outro ponto que a gente bate bastante. Não adianta você querer chegar hoje, comer uma fatia do bolo, sendo que você não ajudou a produzir a massa, não ajudou nada. Calma aí, chega devagar. E você precisa manusear os talheres aí para conseguir comer o bolo. Isso é verdade também. Não dá para chegar e comer com a mão. Então tem que ter habilidade. E no dia a dia, a gente busca orientar os clientes. Por exemplo, eu estou com um estagiário lá. Ele é advogado, tá? E está começando no mercado imobiliário. Então, estou indo no cartório, ele está comigo. Eu estou fazendo um atendimento, ele está comigo. Eu estou acompanhando um cliente na assinatura de um financiamento num banco, ele está comigo. E aí a gente vai mostrando cada detalhe. Aí vou atender um cliente, falou, você percebeu que o cliente disse isso, eu fiz essa pergunta. Aí vai, é assim. É mais na prática do que um processo seletivo. É a pessoa estar ciente que ela vai passar por esse período. Porque querendo ou não, tem alguns macetes, né? Tem a experiência que tem que ir pegando aos poucos. Não adianta estudar um monte se você não vai ter experiência. Você não vai adquirir aquela expertise, vamos colocar uma palavra mais bonita. Só que você que está ali com esses corretores novos, né, o estagiário e tudo mais, quais são as principais dificuldades que você vê que eles têm? Cara, conseguir equilibrar prato, sabe? É entender um pouquinho de técnica, ter um entendimento de direito imobiliário básico, é conseguir conversar, extrair do cliente o que ele quer. Na verdade, a grande dificuldade é unir um pouquinho de cada habilidade dessa para conseguir fazer um bom atendimento. Entendeu? E isso você pode ter o conhecimento, você pode ser bom comunicador, mas aí vai faltar sempre uma coisa, uma experiência. Então, a dificuldade é ele conseguir absorver essa experiência e colocar em prática. E a gente tocou em alguns pontos durante esse bate-papo que acabou fluindo, saindo um pouco do roteiro, que foi sobre o marketing é importante, direcionamento da empresa é importante, a própria tecnologia, tudo isso. Eu queria saber, a Samurai é uma empresa uma imobiliária antiga, que tem muito tempo de mercado, tradicional, digamos assim, que
Obrigado, Dante, tinha fugido dessa palavra da minha cabeça. Tradicional, que passou por diversos momentos do mercado imobiliário e você entrou e acompanhou basicamente todos. Como foi para vocês mudar? Porque a gente vê que imobiliárias tradicionais têm um pouco de dificuldade para usar CRM, para parametrizar dados, essas coisas. E, cara, o próprio Landa falou, o Rafa falou, cara, a empresa que não faz isso, a gente pergunta, o que você faz, o Rafa, quando você chega e o cara fala que não quer usar, que não vai fazer, ele fala, cara, eu dou meus pêsames, porque vai morrer. E eu queria saber como foi para você essa questão de atualização. Não foi, tá sendo. É uma batalha diária. É uma batalha diária, é muito difícil. É muito difícil. É algo que a gente vai tentando se adequar, vai tentando colocar um tijolinho em prática cada vez. Não dá para fazer uma curva acentuada para esse sentido. Tá? Quando meu avô começou a imobiliária junto com meu pai, quando meu pai e meu tio passaram a gerir a Samburá, não mudou muita coisa em relação à tecnologia. Né? O que vem mudando mesmo são nos últimos 10 anos, vamos pensar assim. E nesses 10 anos cada dia um desafio novo. Né? Quando as primeiras contas de Facebook começaram a fazer contas comerciais, eu criei lá uma conta comercial da Samburá Imóveis. E aí eu fazia arte no Paint, e se você puxar lá e colocava. Aí passou, não, agora eu já sei fazer no PowerPoint. Né? Então vamos lá pro PowerPoint. O Gabriel fazia, ia na raça, assim, dando murro em ponta de faca. Tá chato ficar anunciando só, vamos começar a fazer conteúdo. O Gabriel produzia conteúdo e colocava lá. Vamos falar sobre a lei do inquilinato, direito de preferência, por exemplo. Fazia um textozinho e colocava lá. Você sabia? E colocava. E isso foi construindo uma cultura. Falou, pô, peraí, tem um mercado além do que a gente via. Porque quando eu comecei, a gente só anunciava nos jornais. E assim, você manda um anúncio no jornal num dia, no outro dia prova. Aí era aqueles anúncios de linha, acho que vocês nem pegaram nessa época, né? Ó. Eu como pessoa não. Quando eu cheguei aqui na Imob, eu não... Na verdade, foi uma das maiores dificuldades nossas. O Fábio fala sobre isso no podcast. Uma das maiores dificuldades era mostrar para o corretor de imóveis que o site era mais importante que o classificados. Porque o corretor estava acostumado a anunciar no classificados. Mas naquela época, cara, classificado vendia. Sim. Eu lembro que a gente anunciava no jornal e domingo, por exemplo, domingo era o dia que o Classificados aqui de Prudente tinha diversas páginas. Cara, a gente recebia ligação domingo inteiro. Domingo inteiro, era loucura. E aí foi onde eu comecei a criar, por exemplo, a divulgação. O primeiro passo foi, vamos divulgar em outro canal. Começamos a divulgar no Facebook. A Samburá foi uma das primeiras imobiliárias que teve site aqui em Prudente. Isso eu nem trabalhava lá. Mas aquele sitezinho básico de tudo. Sim. Mas eu já achava demais. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu nem trabalhava na imobiliária ainda, eu vi uma ficha de um imóvel, que era na máquina de escrever, e eu achei demais que tinha um álbum de fotos grampeado na máquina de escrever com algumas fotos. Eu lembro dessa ficha. Eu lembro do meu pai olhando essa ficha quando a gente alugou a casa. Então tinha um álbum de fotos reveladas, Kodak. Era preto. Lá, o álbum preto, né? Para a pessoa ver os imóveis. Entendeu? Então, o que eu fui vendo, eu fui tentando aplicar na imobiliária. Como eu comentei com vocês, nós temos um sistema de gestão lá desde 1990 que foi sendo atualizado. Temos dificuldade com o CRM? Temos. Temos dificuldade com diversos processos online, mas a gente não está parado. Está sendo. Você perguntou como foi? Não, e sempre foi. Vai ser, e sempre vai ser. Não tem jeito. E aí a gente passou a entender que a divulgação online também fazia diferença. Nunca esquecendo do offline. Por exemplo, placa é uma divulgação que vende. Até hoje. Mas uma dúvida que eu tenho, pessoal. Ainda faz classificados? Isso ainda funciona? Não faço mais classificados, já fazem alguns anos. Mas ainda tem Prudente, tem gente que trabalha com classificados. Mas eu já fazem 4 ou 5 anos que não anunciamos mais classificados. Agora é só a internet. Não, mas você sabe que até os jornais estão fazendo os classificados online e estão investindo nisso para ajudar na divulgação, para ter um produto de divulgação. E dependendo do local, é difícil concorrer com os grandes sites, né, com os grandes portais.
mas tem muita gente que ainda faz. Pra gente não faz mais sentido. Isso. A escolha do imóvel, mandar e colocar um telefone, via número de linhas, não dá mais. Cara, você falou que a placa é importante. Hoje, eu e Nossa, verdade. meu e minha namorada alugamos um imóvel. Nós vamos morar juntos Vamos casar. Nós vamos casar. Oh, parabéns. E Quanto tempo de enrolação? Nada. Foi pouco tempo, 2 anos e meio só. A gente tá junto faz 2... É que, deixa eu explicar. Ele já se conheceu. A gente trabalhou 7 anos juntos aqui. Ela trabalhou aqui. Aí, enquanto ela trabalhou aqui, a gente era só amigo. Aí, no fim de quando ela tava querendo sair, ela tem um estúdio de fotografia infantil. Ela sempre foi fotógrafa. E ela sempre quis ser fotógrafa. Ela não sonhava em ficar pra sempre aqui. E aí, quando a gente começou a namorar, aí veio a pandemia e tal. E eu falei pra ela, cara, toca seu negócio. Vai embora. Toca seu negócio. Aí ela, será? Eu falei, velho, vai, eu tô aqui. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Eu seguro as pontas, isso aqui. E ela foi. E aí começou a dar certo. E aí a gente decidiu morar junto. Aí fomos atrás. A gente pesquisou tudo. Antes de falar, a gente pesquisou sobre terreno de construção, sobre financiamento, todas as opções que tinham. E a gente falou, cara, vamos alugar uma casa pra ver como vai ser primeiro. Antes da gente construir algo. A gente não sabe se a gente quer apartamento, se a gente quer casa. Vamos morar num lugar primeiro? Vamos olhar algumas opções, ver onde a gente se vê. Você mora com seus pais? Moro com meus pais e ela com os pais dela. E aí a gente foi e, cara, foi uma batalha pra achar alguma coisa, porque tudo que a gente achava ou era muito caro, ou não sabe quando você não se sente. Não atendia. Você não se sente morando ali e fala, cara, não é minha casa. Aí a gente foi ver um apartamento e a gente amou o apartamento, tava dentro do nosso orçamento, tudo perfeito. A gente saiu de lá falando, cara, a gente vai morar aqui, né? Vamos morar aqui. Aí falando pro proprietário, a gente vai pensar, a gente retorna e tal. E fomos pegar outra chave pra ver outro apartamento. Nisso, a gente passou numa casa que tinha uma placa, aluga-se. E tinha um telefone só. Aí ela falou, cara, vou ligar. Eu falei, cara, aqui a gente não vai conseguir pagar. Aí, perto do tênis clube, uma casa grande. Falei, vai ser, o preço desse imóvel vai estar acima do que a gente pode pagar. Nem liga. Ele falou, não, eu vou ligar. Eu falei, tá bom, então liga. Depois você não falar que fui eu que gorei. Então liga. Aí ela ligou. O proprietário falou, tanto. Eu falei, não, vamos ver a casa? Eu falei, vamos ver a casa. Era um pouquinho acima do que a gente podia pagar. Eu falei, mas vamos lá ver. Aí a gente foi. A gente chegou, começou a contar pra ele por que a gente queria morar ali nessa região, porque faz sentido pra nós morar aqui no centro, o estúdio dela é aqui, eu trabalho no centro, a gente queria estar aqui. Aí foi. Aí falou, o preço é tanto. Aí, mas quanto vocês podem pagar? Eu falei, cara, a gente tava pensando em torno disso, entre isso e isso. Aí ele falou, se vocês quiserem, eu aceito esse mínimo que vocês falaram. Se vocês quiserem, a chave é de vocês. Só pegar, a gente assina e tal. Eu falei, não é possível, velho. Olha só. A placa. A placa. E aí dessa vez foi com o proprietário. A gente achou o telefone do proprietário. Mas a gente ligou para diversas imobiliárias. E inclusive falei pro Dani ontem. Cara, o Lucas. O Gabriel vai vir. Eu vou pedir ajuda para ele porque eu não consigo encontrar um imóvel. Já fui em algumas imobiliárias. Cheguei tarde, ó. Se eu tivesse vindo antes, se tivesse comentado antes, pô. A placa. Tinha alugado. Mas, graças a Deus, estou muito feliz. Que bom, cara. Parabéns. E vamos embora. Mas, essa questão de provar a importância, acho que em toda profissão, cara. A gente precisa todos os dias provar a nossa importância pro corretor de imóveis. Às vezes o cara não vende e acha que a culpa é nossa. Fala, cara, a gente tem um site com vocês faz 3 meses e não vendo. Fala, cara, tá, mas o que você faz além de ter o site com a gente? Porque assim, a gente exporta os seus imóveis pro portal, o seu site tá bonito, a gente te presta todo o suporte que a gente pode para te orientar. Como é que a gente vai vender o imóvel para você? É só uma das ferramentas, né? É isso. O site é importantíssimo, tá? É importantíssimo, mas é só uma das ferramentas. Tem todo um processo de venda, um processo de atendimento, um processo de captação de cliente. O que a pessoa está fazendo, né? A gente busca de diversas formas atender os nossos clientes, divulgar os imóveis dos nossos clientes. Temos também eu tenho a sorte de estar numa família de corretor de imóveis,
onde já tem um nome que ajuda também a atrair clientes. Então, é uma soma de fatores. Não é o cara vai colocar um produto na prateleira e deixar lá que vai ser vendido. Tem que trabalhar aquele produto. Né? Tem diversas formas de divulgar. Não é só site. Tem redes sociais, tem os portais de divulgação, tem as placas, tem o que você faz. O que você faz para divulgar seu imóvel? Vai lá, faz um vídeo. Sai da sua zona de conforto. Não acha que não é igual antigamente que você tinha só um canal. Vou divulgar no Classificados e vai chegar um contato aqui para mim e eu vou vender. Cara, era muito bom isso. Não vou negar, era muito bom você só ter uma frente de divulgação e tá tranquilo, né? Mas hoje não dá para ficar parado. Surge uma rede social nova, vamos tentar. Surgiu um novo jeito de divulgar, vamos tentar. Tentativa e erro. Claro que você vai tentando buscar conhecimento e aprender para poder fazer isso, né? Vou fazer um vídeo, tá? Ah, não, mas vídeo é muito caro. Eu nunca fiz um vídeo profissional para imóvel. Eu sempre fiz vídeo com celular. Já vendi imóvel pelo vídeo. Sim. Então, colocar a cara e no dia a dia buscar informação. Pô, que jeito que faz um vídeo? Eu não tenho informação nenhuma nessa área. Mas os videozinhos que eu faço me ajuda a vender. Nós vendemos um imóvel. Estamos assinando contrato hoje por conta de um post que eu fiz no final de semana. Apartamento para investidor nessa localização. Um corretor de outra imobiliária viu e falou, tenho cliente. Foi lá, fizemos uma parceria e vendemos. Então, cara, não dá para esperar só o site. Seria ótimo, mas não dá. Não dá. Se fosse assim, é só você cadastrar lá, o site faz tudo, tranquilo. É fácil. Não dá. Aí eu tenho 2 perguntas para você. Eu gostei que você comentou. Quando você vem com fala mansa é porque a pergunta é difícil. Esse cara não confia nele não, tá? Uma que você comentou sobre parceria. Eu queria que você comentasse um pouco sobre. E porque isso é interessante, a gente vê que o mercado está amadurecendo, as pessoas estão parando. Eu vou dizer o português claro, de pessoas que estão fora do ramo e estão dentro. Sai essa parte de corretor picareta e o mercado amadurece que não vai ficar passando a perna um atrás do outro. E surge a parceria, vamos se ajudar. E você comentou sobre a parte de vender. Você acredita que tem uma fórmula de venda, algo assim do tipo? Se sim, conte o segredo, se não, revele que não tem. Vamos começar pelo mistério. Eu vou lançar um curso de vendas, tá lá a fórmula de vendas, né? Boa, gostei. Mark. Corretor 5 estrelas, já gravei e vai sair em breve. Eu tô brincando. É verdade o curso, sim, mas não existe uma fórmula. Existem diversas situações, né, onde pode servir para você, como pode não servir. Então, o ideal é você conhecer o mercado. Eu chamo isso de bagagem, você ter bagagem. Pô, você sabe vender imóvel na planta, você sabe vender imóvel de terceiro, você domina processos de financiamento. Então, quanto mais o seu estilete tiver, o seu como que chama? Não é canivete. Quanto mais funções o seu canivete tiver, mais possibilidades você vai ter de venda. Sabe? Aquele cara que está começando, ele tem essa visão. Se você, por exemplo, eu sei vender imóveis na planta. Agora eu também sei vender imóveis de terceiro. Então você tem que ampliar seu campo de visão. Eu não acredito em método, eu não acredito em fórmula, eu não acredito em nada disso. Eu acredito em você assimilar o que tem no mercado com o seu jeito de trabalhar. O jeito, por exemplo, o Lucas que esteve aqui, a gente, amigo, a gente sempre conversa. O jeito que ele trabalha, o que ele faz, só ele faz, cara. Eu já fiz negócio com ele, já participei de diversas negociações, assim, que vi ele negociar, mas é o jeito dele. Eu tenho um outro jeito. O outro corretor, eu tenho um jeito diferente do meu pai. Entendeu? Então, eu acredito que não existe uma forma. Existe conhecimento. Você tem que passar sempre, transmitir o maior número de informações para o seu cliente, para que ele decida a compra. Quem compra é sempre o cliente. Eu apresento as situações. Eu acredito nisso. Não acredito que, eu vou fazer um post assim, para depois fazer isso, atender o cliente assim, para ter o resultado. Claro que existe um funil de vendas, existe um caminho a ser seguido, mas um método eu não acredito, não. Perfeito. E a segunda pergunta era parceria. Parceria acredito demais. Hoje a maioria das nossas vendas são em parceria. A maioria das nossas vendas que nós fizemos esse ano foram em parceria. Em 2016, 2017, eu não vou me recordar.
nós criamos a Unimob, que é a União das Imobiliárias aqui em Prudente. Hoje nós somos em 7 imobiliárias que já há 6 anos nos reunimos toda quinta-feira para conversar sobre o mercado. E eu tenho acesso a todos os documentos das outras imobiliárias, ela tem acesso aos meus documentos, a gente troca informação sobre o mercado, a gente conversa sobre os produtos, às vezes compartilha clientes e assim, eu acho fundamental a gente conseguir fazer parceria. Eu acho que é fundamental para o cliente, porque às vezes uma parte tem um cliente que é o investidor, a outra parte tem o imóvel, a outra parte tem o cliente que quer alugar. Entendeu? Então, essa parceria é fundamental para a gente ampliar nossos braços e atender o cliente. Tá? O cliente não quer saber, muitas vezes, se está comprando de A, B ou C, ele quer fazer um bom negócio. Sim. E para a gente melhorar a nossa capacidade de fazer bom negócio, a gente precisa fazer parceria. Cara. Não tem jeito. Nossa, você falou que são 7 imobiliárias, né? Veio na minha cabeça o G7, que é o grupo dos países, que, mesmo sendo... Todo país é concorrente um do outro, porque ele quer poder e tudo mais. Não vamos entrar nesse caso. Mas são países que se unem para evoluir. Essa questão de um entender melhor como faz gestão, criar metas e parcerias. Uma vez, um dos caras que eu mais admiro no mercado e que mais me conectou a outros profissionais, o cara que chama Denis Levati. Vocês conhecem ele. Fantástico. A gente ele participou já do nosso podcast, ele já veio em evento que a Unimob fez aqui, da palestra. Eu já assisti palestra dele lá em São Paulo também. E ele tem um podcast. Eu recomendo também, Sim. assista, ouça todos os episódios. E ele me chamou como convidado de um episódio. E eu falei, pô, Denis, vocês estão em outro nível, cara. O que eu vou fazer aí? Ele, não, você vai vir falar sobre benchmark. Eu falei assim, vou falar sobre o quê? Não sabia nem o que era a palavra, né? Ele falou, não, fica tranquilo que você domina isso que a gente vai falar. E ele falou justamente isso. Benchmark é uma ferramenta, na verdade é uma situação onde a gente se compara com outras imobiliárias para ver as melhores práticas e fazer isso. E eu falei justamente sobre a Unimob, onde a gente faz isso há muito tempo. E antes da Unimob, lá atrás, isso com meu pai, existia um outro grupo de imobiliários aqui em Prudente que a Samborá também fazia parte, chamava Centraliza, onde tinha o mesmo princípio, né, de compartilhamento, de conversa. Chegaram a ter também um portal juntos, nos primórdios dos portais aí, e compartilhar cliente. Até hoje, a amizade construída ali possibilita, a amizade e confiança possibilita bons negócios. Né? Igual a Unimob, a gente já fez diversos negócios em parceria, tanto com o Gustavo da GM, que já esteve aqui, o Lucas, o Alfredo, diversas pessoas a gente já fez parceria, e isso é fundamental, porque a gente faz negócio e os clientes estão satisfeitos. Então, melhor dos mundos, né? Melhor dos mundos. Inclusive, falei com o Lucas, hoje é quarta? Já é quarta. Hoje é quarta-feira. Falei com o Lucas ontem que nós, eu e o Daniel, gostaríamos muito de fazer parte de alguma reunião da Unimob para acompanhar o que vocês falam, porque a gente se importa com o mercado e a gente quer evoluir o nosso CRM, quer saber qual a necessidade da nossa cidade, porque a gente vê que muito corretor nem sabe que a Imóvel Brasil é de Presidente Prudente. Que tá em Tem o Presidente site Prudente. da Imóvel Brasil, mas não sabe que é daqui, né? Nunca pisou aqui, nunca veio. Assim, e a gente fala, nós estamos abertos, pode vir a hora que quiser. E o cara que tá imprudente não aproveita. Eu acho engraçado, tem pessoas de fora que falam assim, eu passo por aí na região, eu posso dar uma passada aí? Pode vir. Só que pessoas daqui não vêm. Mas aqui, ó, o que vocês estão fazendo para isso? Pô, tem um podcast, olha que legal. Quantas pessoas vão ser atingidas por isso? Sim. Vão ficar sabendo disso através de um bate-papo desse? Pô, os caras estão aqui com vontade de fazer coisa boa, então vamos lá. E é muito legal, né, ter uma empresa desse porte na cidade, né, que hoje, se eu não me engano, é a maior do número de imobiliárias do país, né? Na verdade, não sei se é a maior. não é a maior, mas a gente tá entre elas. Então, Eu legal acho que pra caramba. Tem, vou falar o nome de concorrente aqui não, mas tem um ou dois maior que a gente, mas a gente tá entre... Tá no topo. Tá no topo. Não precisa não precisa nem ser entre os 10 maiores, mas no caso vocês são, mas é legal ter uma empresa de Presidente Prudente atingindo esse nível nacional, né? Isso é verdade. E o podcast surgiu justamente porque a gente entendeu a necessidade do mercado imobiliário, que só o vender o site, vender o auxílio para usar a ferramenta não era o suficiente. A gente precisava trazer gente aqui para ensinar
os corretores a fazer melhores negócios, a dar dica. E também a gente aproveita muito, com certeza, para aprender, para trazer informação para a nossa empresa, para melhorar o nosso CRM, para melhorar as nossas ferramentas de gestão, inclusive interna da nossa equipe. Mas a gente entendeu essa necessidade do mercado, porque a gente vê que é uma evolução muito legal, que tem muita gente fazendo esse trabalho e a gente queria contribuir de alguma forma. Então a gente foi atrás, a gente começou a visitar cliente, começou a organizar o nosso podcast, a nossa equipe começou a estudar muito mais o mercado imobiliário. Hoje a gente tem reuniões para falar sobre o mercado imobiliário e não só para falar do CRM, de ferramenta, a gente fala sobre o mercado imobiliário. Como você acha que o corretor faz? E aí depois a gente fala, não, o corretor... Sensacional, isso que o mercado precisa. Por isso que o mercado evolui, porque tem gente que está unindo forças, que vocês têm técnicas de outros mercados ouvindo o corretor de imóveis, que está na ponta, que entende o nosso dia a dia, né? Quais as nossas dificuldades, quais as nossas barreiras, o que a gente precisa fazer. Então é sensacional. Eu tô disponível. Fico feliz. Pode ficar tranquilo que seu WhatsApp agora todo dia vai ter uma mensagenzinha minha lá. O Rafa falando, eu tenho certeza que ele se arrependeu de vir no nosso podcast, eu mando mensagem para ele falar todo sobre dia. o mercado, cara, é um prazer. Eu também sou, assim, eu quero divulgar cada vez mais o mercado. Sabe aquelas barreiras que eu falei, que minha mãe não queria que eu fosse corretor de imóveis, nem passava na minha cabeça, pelas dificuldades que meu pai já passou, como corretor de imóveis, pelas dores de cabeça que ele já teve. Então, eu quero mostrar que o corretor de imóveis é profissional. Eu faço muito para isso. Assim, no meu modo, no meu dia a dia, eu luto pela valorização da nossa profissão. Isso é uma das bandeiras que eu tenho, paralela ao meu trabalho, ao meu ganha-pão, é mostrar que a profissão de corretor de imóveis é uma profissão ímpar, uma profissão que merece ser respeitada e ser valorizada. E eu tenho certeza disso, porque assim, vou jogar bem limpo com você. Quando vocês fizeram o primeiro meeting, o Unimob que chamava Conecta, né, aqui na cidade, eu falei, cara, esses caras são malucos. Eles estão investindo dinheiro das próprias imobiliárias, juntaram fizeram um grupo, estão investindo dinheiro do próprio bolso para ensinar outros corretores a vender, a trazer gente de fora, vai trazer a Raquel do E Agora, um monte de gente muito boa para vir ensinar. Vai aumentar a concorrência. O que esses caras estão fazendo? Eles são loucos. Mas teve muita gente que nos disse isso. Mas o que adianta a gente ter bons corretores e se tem alguns corretores que queimam nossa profissão? Pô, vamos valorizar todo mundo. Eu acho que se todo mundo entrar no mesmo barco aí, a gente consegue levantar isso. E a gente tem esse movimento, cada um com o seu esforço, cada um com o seu trabalho, e a gente está tentando valorizar nossa profissão. E a ideia é continuar com isso. A gente ficou parado 2 anos de eventos por conta da pandemia, mas você foi em algum deles? Eu fui nos 2. Nós tivemos 4 já. Eu fui em 2. Foi em 2? Nós tivemos um lá no Matarazzo, que foram mais de 400 pessoas, cara. Aquele teatro lá ficou O próximo cheio. certeza que a gente vai estar lá. Não, vamos lá. A gente vai estar em todos. Conseguir um patrocínio da Imóvel Brasil. Aí não é com a gente, mas a gente consegue... a gente apoia. A gente fica registrado que a gente apoia o Brasil patrocinar, mas aí é com o Fábio e com o Matheus. Apoia com a força do pensamento. Não, mas é legal, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. O mercado imobiliário pede. E pela distância geográfica que a gente está, de grandes centros, por exemplo, São Paulo, Curitiba, é legal a gente fazer esses eventos presenciais aqui. Pô, fizemos um sábado de manhã lá, foi espetacular, cara. Trouxemos gente do Brasil inteiro para falar. A Raquel Trevisan veio, já veio o Bruno Lessa, vocês conhecem o Bruno? Opa! Nossa, o Bruno Lessa, eu leio os livros dele, eu já li todos os livros dele, são demais, são muito bons, muito bons. Eu até mando para vocês depois o nome dos livros, mas são pode todos mandar são que a gente bons. coloca na descrição ou no vídeo ainda para pessoal. Não, é demais, fala sobre jornada de compra, fala sobre marketing imobiliário e acompanhem eles nas redes sociais, porque esses caras eles divulgam muito conteúdo bom no mercado. O que vocês estão fazendo aqui, esses caras fazem também. E é bom pra gente aprender. É das formas de aprender, é uma das formas de aprender. Cara, é um dos caras que eu queria muito que fizesse parte do nosso podcast, que ele conversasse com a gente, porque eu sou um grande fã do Bruno. Eu sigo ele no Instagram, praticamente entro no Instagram dele todo dia. Ele deve me conhecer, acho que ele conhece o Fábio e o Matheus. Eu já cruzei com ele no Conecta lá
de São Paulo. Mas na época eu era, sei lá, foi em 2017, 2018. 2018. Eu não tava acho aqui. que foi em 2018. E eu era muito menos engajado com o mercado imobiliário. Sabia do CRM, mas o mercado imobiliário bem pouco. E aí eu vi eles conversando assim, aí eu falei, quem que é esse cara? Aí depois eu fui pesquisar, fui ver quem era. Eu falei, caramba, esse cara tava conversando com o Fábio, com o Matheus, e eu nem falei com ele, como eu sou otário. E aí foi. Quando bate a ficha, eu né? brinco com o Kaique, que é o nosso líder de desenvolvimento, que foi nós dois, né? Foi o Matheus, o Fábio, eu e o Kaique. Eu falei, Kaique, como eu queria estar no Conecta de 2017 com a cabeça que eu tenho hoje. Porque eu teria aproveitado muito, Não, mas outras muito oportunidades mais. vão surgir e com certeza você vai aproveitar. Sim. Tem que participar, cara. Tem que estar ativo nesse tipo de evento, consumindo esse tipo de conteúdo, que aí as coisas vão fluir, você vai ver. Sim, sim. O mercado é grande, é amplo, tem muito a evoluir ainda, cara. Muito, muito, muito. Comentando sobre esses eventos e tudo mais, o nosso podcast ele começou, digamos assim, um sonho, né? A realização, a gente queria ter essas mini consultorias de graças, mas como surgiu o podcast de vocês, Sambuca Cast? Cara, surgiu em uma das reuniões da Unimob, né? Eu estava conversando com o Lucas e eu consumia muito podcast por conta da minha esposa. Minha esposa gosta muito de cultura pop e sempre ouvia diversos podcasts e eu passei a acompanhar. E eu passei a acompanhar podcasts de negócio. Sabe? Tinha um podcast que eu adorava, que primeira e segunda temporada eu ouvi todos, que era o Resumo Cast, livros para empreendedores. Então eu ouvia, nunca fui muito de ler, eu sempre fui mais de ouvir. Então, por exemplo, tô em casa, vou fazer janta. Pô, coloco um podcast lá, vou fazendo e vou estudando. Né? É uma forma que eu tenho de aprender. E aí eu falei, pô, vocês conhecem podcast, pessoal? Falei na reunião. Aí os caras, o que é isso, né? Eu expliquei o que era. Aí o Lucas, louco do jeito que ele é, né? Falou, ô, topa fazer um? Falei, bora, vamos fazer. Aí foi daí que surgiu. E aí Sambuca vem de Samburá e Luca, né? Ficou um nome legal pra vocês. Sambuca Cast. E a gente foi um dos primeiros, cara. Foi um dos primeiros podcasts com a temática imobiliária que eu vi. Assim, Vocês são inspiração pra nós demais. Demais. Inclusive, eu estava no Conecta em 2019, eu acho. Aí, uma das palestrantes falando, né, sobre as novas formas de estudo, tal. E ela entrou no Spotify e buscou podcast imobiliário. Falou, pessoal, tem tão pouco podcast imobiliário. Ela entrou, espelhou o celular lá e tava lá, Sambuca. Tinha uns 5, 6 podcasts lá, um era nosso. Eu falei, pô, Lucas, eu tava junto com ele. Olha lá. Foi legal. Faz diferença, tá vendo? Foi legal pra caramba. Surgiu disso. E aí surgiu, a gente não imaginava que ia ganhar a proporção que ganhou. E assim, o maior beneficiado disso tudo somos nós. Eu aprendi demais com o podcast, cara. Conversando com as pessoas que a gente já entrevistou e ouvindo, pô, Raquel Trevisan, Bruno Lessa, pessoal aqui de Prudente, arquiteto, engenheiro, conversando com o pessoal de construtora. Sérgio Langer do Vem Pra Mesa a gente já entrevistou. Presidente do Cresce, muito, muito legal, cara, muito legal mesmo. Caraca. A gente chega lá, Dani. A gente chega lá, não. Não, vocês vão muito mais longe, pode ter certeza. Amém. Igor na mesa de um podcast. É verdade. HY. Não, é diferente de todos os outros. Vai Mas crescendo. isso do Sambuca Cast, cara, é uma das referências. Quando a gente falou de verdade mesmo, sem babação, tô falando do coração. Aí você chama o cara aqui, o cara quebra a cadeira, aí corta, aí tem que trocar a cadeira. Né? Ninguém viu. Para. Ninguém viu. Ninguém vai ver também, não. Ninguém vai ver. Mas quando a gente falou da ideia de começar o podcast, o Fábio falou, assiste esse, que é do Lucas e do Gabriel, da Samburai e da Luca. Assiste. Eu falei, beleza, vou dar uma olhada. Aí assisti um episódio. Cara, os caras são bons, hein? Aí comecei a assistir. Hoje eu assisto um por semana. Nem sempre eu escuto inteiro, mas eu assisto um por semana porque vocês têm muitos insights legais que a gente usa, inclusive no nosso podcast. Porque... Mas essa é a ideia, cara. É assim, se você falou que ouviu um episódio e teve um insight bom, pô, já tô satisfeito pra caramba. Porque o trabalho foi, além do nosso benefício, conseguiu gerar alguma coisa para alguém. Isso é bom demais. É o que a gente falou de contribuir para o mercado. Essa é a ideia. Sim. E estamos juntos nessa, né?
tamo junto real, no Brasil e todo mundo que a gente puder contar e melhorar, a gente vai estar sempre junto. E é, inclusive, das missões da nossa empresa. Mas, É verdade mesmo. vamos lá. E aí, Dani, você tem mais alguma pergunta profissional? Profissional, eu sei que Gabriel. entra já na área pessoal, mas ainda é profissional. Vai lá. Pra você, tá até agora, é geração, né? Avô, pai, depois você. Não sei se vai ser seus filhos também. Se minha esposa deixar, Não sei se você deixar. tá grávida. Nossa, que É legal. bom, cara. Agosto chega a primeira herdeira. Menina? Menina Luana. Ó, Nossa, futura Deus corretora de abençoe. imóveis. Deus abençoe, cara. Obrigado. Então, é outra fase, né? A gente tá super feliz com isso. Nossa, Que parabéns massa. de verdade. Obrigado. Um dos sonhos também, meu. É, o Amo meu criança, também. velho. Amo criança. Vai lá, Dani. Se a gente vai entrar no assunto... Já arrumou casa. Já arrumou casa. Agora ano que vem já Talvez. é encomenda. Acho que ano que vem eu faço primeiro, porque... Ó o menininho vindo aí, ó. Tomara. Jogador de jogar uma bolinha. Vai lá, Dani. Mas é interessante mesmo. Espero que você consiga fazer ela seguir o caminho. Mas digamos assim, qual foi sua principal realização profissional que você vê? Eu não sei se é dar continuidade ao segmento da sua família, avô, pai, você, ou seria outro. Queria saber. Sabe que eu fico mais feliz como corretor de imóveis, profissionalmente, assim, que me deixa assim realizado, é quando eu vendo um imóvel para alguém que meu pai vendeu, para alguém que meu avô vendeu, ou para alguém da família. Cara, isso para mim profissionalmente é o que me deixa realizado. Sabe, eu venho, por exemplo, meu pai vendeu a casa de alguma pessoa, o filho dele vem, ou ele mesmo quer fazer um novo negócio e eu consigo atender a necessidade dele. Isso é o que eu fico mais feliz, porque eu tenho uma cobrança interna, tá? Isso é interno mesmo, que eu preciso da sequência. Eu preciso da sequência e mesmo com toda a mudança, tudo que está acontecendo no mundo hoje, toda a evolução profissional que a gente tem, eu quero dar sequência. Então, quando eu consigo manter os negócios que meu pai fez, meu avô fez, isso é o que me deixa bem realizado profissionalmente. E mostra que tá no caminho certo, né, cara? Que você tá conseguindo perpetuar um trabalho árduo e, igual você disse, que foi muito na raça do seu avô, do seu pai, que eles tiveram menos oportunidade de estudo que você e conseguiram erguer uma imobiliária, fazer uma imobiliária ficar tradicional na cidade, e aí você ter esse papel e conseguir executar ele, dando continuidade em tudo isso, meio que Negócio da família? fazendo jus ao legado da família, parece, né? Isso é um peso que eu carrego. Eles não colocam isso nas minhas costas, tá? Nunca colocaram, nunca fizeram nenhuma menção, nada disso. Mas é algo que eu tenho, assim, uma motivação interna, falar, pô, eu vou fazer isso dar certo. Claro que tem outras situações que a gente fica feliz. Pô, podcast é uma situação que me deixa muito feliz, né? Ter quase 90 episódios já publicados pra gente, pô, eu não imaginava. Eu, o cara que eu falei pra vocês, super tímido, consegui conduzir isso daí. O programa que a gente teve, o Urbanize, pô, ficamos um ano na TV aberta, falando sobre o mercado imobiliário. Isso é levar o profissional do mercado imobiliário para frente da tela, para mostrar o que a gente faz, para valorizar a nossa profissão. Isso, para mim, também me faz me sentir muito bem. Tá? E, como eu disse para vocês, agora a minha próxima realização que eu estou buscando é o lançamento do curso, que eu voltado para corretor de imóveis. Então, são pequenas coisas que somadas geram uma felicidade enorme profissional, né? Eu queria saber, você falou, profissionalmente é isso, mas e pessoalmente? O que te faz acordar todos os dias? Assim? O que te motiva a continuar sendo um bom corretor ou tentar melhorar por você, não pelo mercado, mas o que te faz acordar todos os dias, cara? Cara, eu, como você, eu adoro criança também. Eu sempre tive vontade de ser pai. E eu disse também que eu namoro minha esposa desde os 16 anos. A gente tá 18 anos juntos já. Desde o começo do namoro. Eu sempre quis ser pai. Agora com ela grávida, então isso é uma motivação que, assim, nunca teve nada igual, nada parecido. Eu não sei a sensação de ser pai, de pegar uma criança e falar, pô, meu filho, minha filha. Sangue do meu sangue, né? Mas uma das grandes motivações é essa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
tô cansado hoje, mas a luaninha vem aí, então vamos nessa. Vamos lá. É isso, cara, que gratificante ouvir isso. De verdade, que gratificante ouvir isso. Sim, acho que o Dani também sente, porque a gente compartilha muito. O Dani é meu amigo pessoal, eu falo para todos os convidados. Sim. E a gente faz questão de falar, porque dá muito trabalho fazer o podcast, dá muito trabalho estudar o mercado imobiliário. Tem dia que você não tá afim de fazer, mas ter alguém do lado que é meu amigo facilita muito. Um puxa o outro, né? puxa o No outro. momento de dificuldade. É o que vocês disseram. Às vezes você precisa de um apoio para alguma coisa, vem a namorada, vem a outra namorada, vem um amigo. E isso, pô, sensacional. Inclusive, Sem essa rede de apoio aí, cara, ninguém sai do lugar. Ou pelo menos tem muito mais dificuldade isso aí. Com certeza. Inclusive, outro amigo, a gente sempre faz questão de mencionar a pessoa que está ajudando a gente. Gui, meu amigo que está aqui hoje operando as câmeras para nós. Muito obrigado, Gui. Você sabe que você é meu irmão e muito feliz que você veio. E Quando ficar famoso tem que lembrar, né? Tem que lembrar, né? a gente lembra. Vai virar, Tomara sabe os que a amigos gente do Neymar? Vai ser os amigos do Igor. Ou do Daniel. Né? Ou do Daniel. Os parça. Os parça. E essa questão eu falo que é gratificante, porque eu sei que, como a gente compartilha muita coisa, eu sei que o sonho dele também é ser pai. E eu vi um cara que trilha um caminho que a gente quer trilhar em relação ao podcast, em relação a entender mais o mercado imobiliário, que acaba sendo uma inspiração para nós, igual eu falei, no podcast de vocês. O Fábio e o Matheus são fã de vocês e a gente por consequência. E não só por isso, por acompanhar e ver, por essa realização que a Samburá teve na vida da minha família, admiro. E acaba, quando você fala isso, conecta muito, sabe? Você fala, cara, é o meu sonho. Então, acaba que a gente espelha essa E cria uma felicidade. referência, né? É legal, O coração legal. fica Pô, quente, assim. Gratificante ouvir um negócio desse, né? Não é toda hora que a gente escuta. Legal, que bom. E é bom que os novos profissionais vêm forte nesse sentido também, né? Com esse mesmo ideal, com esse mesmo objetivo. Sim. E aí, a gente vai chegando no final, entre aspas, do podcast, a gente vai partindo para algumas perguntas mais filosóficas, porque depois a gente usa, porque a gente gosta de fazer as pessoas refletirem. E a gente começou o podcast, óbvio que para melhorar o mercado imobiliário, mas muito mais que isso, para melhorar pessoas. Então, não só o corretor de imóveis assiste os nossos vídeos e os nossos podcasts. Ou não é corretor de imóveis ainda. E a gente faz alguns cortes para fazer a pessoa refletir sobre a vida, sobre os pilares da vida: família, saúde, Financeiro, né? financeiro, espiritual até, Eu esqueci qual e social, Social. que são os 5, né? Que a gente sempre fala aqui na empresa. E, cara, se você não estiver bem equilibrado nesses 5, alguma coisa vai sobrecarregar na sua vida. Então, nosso podcast também é para isso. Tá? A gente pega alguns cortes mais filosóficos e divulga também, que é justamente para incentivar as pessoas a refletirem sobre elas mesmas. Igual você falou, cara, é muito fácil para mim falar sobre o mercado imobiliário, eu falo isso todos os dias, mas quando eu pensei em falar sobre mim, é um pouco difícil. E é para todo mundo, para nós é difícil. O Rafa Landa colocou a gente numa sinuca, porque ele falou, eu posso fazer perguntas para vocês também? No começo ele falou, pode. A gente achou que ele ia perguntar alguma coisa do CRM, alguma coisa que a gente vê. Aí ele vem e me manda, se vocês fossem começar a ser corretor de imóveis, como vocês começariam? Qual seria o primeiro passo? Aí você dá aquela... Coloca Você dá aquela apertada na cadeira assim, aí a gente acha que a gente respondeu. Mas é bom bem. porque aí a resposta é espontânea. Sim. É o que vem naquela hora. Às vezes você pode refletir depois, amanhã pode ter uma resposta diferente, mas naquele momento é o que você pensa, né? Perfeito. Tô até com medo da pergunta agora, depois dessa Não, a explicação. primeira é só pra maciar. A última é boa. A primeira pra maciar. A que ele faz é a que deixa os convidados inseguros. Que a gente comentou ontem que o Lucas, que veio gravar com a gente, um amigo meu, ficou todo desconcertado. Mas, cara, é muito legal essa reação. Com certeza a gente vai fazer um corte disso. Mas, vamos lá. Pra você, o que é sucesso, Gabriel? Cara, sucesso pra mim é estar com a minha família, estar com a minha esposa, curtir esse momento de gravidez, estar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu afilhado. Sucesso pra mim é ter um momento de paz junto com a família. Tá? E quando eu digo momento de paz, seja, sei lá, estamos almoçando junto, a gente tá sentado no chão brincando com meu afilhado. Isso é sucesso, isso daí que eu gosto, que eu busco. Meu objetivo é conseguir ter mais momentos assim. Esse que é o sucesso.
Claro que isso só vai ser possível se os outros pilares que a gente comentou tiverem pelo menos alinhados, né? Você conseguir equilibrar a parte do trabalho, a parte social, a parte espiritual, a saúde, né? E estar com eles ali, para mim, não tem nada mais que é sucesso do que tô ansioso para conhecer minha filha. Não dá. Emocionante. Cara, vai lá, Dani. E aí, na nossa última pergunta, é uma pergunta matadora. Vai lá, matador. só vou falar isso. Vai lá. Vamos lá. Lá vem. Você como corretor... Se ajeitou na Se cadeira. ajeitou a postura. Tô Se brincando. prepara. Você como corretor sabe que a vida de um corretor é agitada. E o podcast, a gente perdi a noção do tempo. Passou de 1 hora, com certeza. 1h30. Isso. Então, o corretor, vamos fingir que ele não tem tempo, não tem esse tempo todo para assistir o podcast. Então, a gente te dá, digamos, 5 minutos para você resumir ou pelo menos transparecer o que você considera de mais importante para ele. Vamos colocar numa frase assim: cara, você não quer assistir tudo, não tem esse tempo? Você tá errando, tudo bem. Mas pelo menos esses 5 minutos, preste atenção nisso. É a mensagem principal para você. Cara, vamos lá. Primeiro que não existe bala de prata. Você não vai conseguir resolver nada de um dia para o outro. Se você quer ter uma carreira duradoura no mercado, você tem que ter resiliência, tem que ter persistência, tem que ter constância, tem que estudar, tem que buscar informação e tem que não ter medo de tentar. Isso é básico, tá? Você não vai conseguir resolver seus problemas de uma hora para outra. Você vai construir um caminho, começar andando em chão não muito firme, para depois dar passos firmes. Construa uma base bem feita e aí em cima dessa base você consegue edificar sua profissão. Isso eu tenho certeza. E não se esqueça, nunca se esqueça que o básico bem feito gera ótimo resultado. Tá? Isso é fundamental. Não adianta você, que é corretor de imóveis, quer começar a ser corretor de imóveis, fazer vídeos espetaculares se você não sabe sentar na mesa com o seu cliente e explicar para ele a diferença de uma escritura e de um contrato de compra e venda. Se você não consegue orientar ele sobre um processo de financiamento. Se você não sabe a diferença de uma hipoteca e uma penhora. Entendeu? Então, se atente ao básico. O que a gente vê nas redes sociais, muitas vezes não reflete o que é a realidade do mercado do corretor de imóveis. É muita tentativa e erro. Você vai mostrar 10 casas para conseguir começar uma negociação em uma e às vezes nem vende. Entendeu? Então tenha persistência, tenha resiliência, invista em conhecimento e nunca se esqueça do básico. Entenda o que é uma alienação fiduciária, entenda o que é lucro imobiliário para poder ampliar seu campo de visão e conseguir fazer o melhor negócio para o seu cliente. Entenda todos esses detalhes para aí sim fazer um vídeo espetacular e na hora que você atrair o cliente com esse vídeo espetacular, você colocar ele, sentar com ele na mesa, explicar todas as possibilidades e fazer o melhor negócio para todos. E o corretor de imóveis precisa sempre ter uma visão mais ampliada. Ele não pode pensar só no comprador ou só no vendedor e muito menos só na comissão. Ele tem que pensar de maneira global para conseguir fazer um negócio. E isso para você ter longevidade. Tá? Eu não estou falando em você... tem muita gente que entra no mercado, faz maior sucesso e não tem longevidade. Para você ter longevidade, você tem que entender que não existe uma bala de prata. É disciplina, constância, resiliência. E eu acho que se tem uma mensagem para eu deixar, seria nesse sentido. Posso falar que matou a pau? É muito errado. Não, mas vocês já estão percebendo, pelo que vocês me falaram, vocês já sabem disso. Que assim, o dia a dia faz a gente se perder um pouquinho. Então, se você tiver esses princípios, cara, vai longe, não tem jeito. Não tem jeito. Nada resiste à resiliência. Nada é mais forte que a resiliência. Se você não deu certo hoje o negócio, não deu certo amanhã, depois de amanhã vai dar certo. Se você continuar com os mesmos princípios, vai dar certo. E aí vai acontecer, você vai poder ter daqui 20 anos uma satisfação que eu tive hoje. O cara falar que alugou uma casa na Nação Buraco, mudou a vida dele há 20 anos atrás. Entendeu? É nisso que eu acredito. É isso. Como você passou. Esse é 1 minuto que a gente dá para você fazer os seus merchants, falar sobre o Instagram, a sua empresa,
De tudo. Eu falo dessa maneira genérica, porque é um momento Cada um que você tem o tem. seu, né? Cada um tem o seu, é um momento que você pode falar de qualquer coisa. Explica a câmera, Dani. E aquela é só a câmera, caso você queira falar diretamente ao público. Também não precisa. Dá vergonha de falar direto. Não precisa, É mas melhor pode falar, falar, é melhor pode falar falar aqui. Pode falar. Cara, na verdade, assim, eu tô em todas as redes sociais como Gabriel Zalpo, né? Temos a Samburai Imóveis também, @Samburai Imóveis no Facebook e no Instagram. Também tenho meu perfil no LinkedIn, eu compartilho as coisas lá. E a ideia é essa, a ideia é sempre compartilhar o mercado imobiliário. Em todas as plataformas de streaming aí, das principais, a gente tem o Sambuca Cast, nosso podcast. No YouTube tem todos os episódios do Urbanize TV, que é o podcast, o programa de TV que a gente fez voltado para o mercado imobiliário, que passou na Band, e a gente está estudando uma possibilidade de segunda temporada. E, por fim, falar do curso. Estou lançando de verdade o curso Corretor 5 Estrelas, né? E o lema dele é o básico bem feito dá resultado, tá? Onde não é um método, não é uma fórmula, na verdade são possibilidades para você aumentar seu campo de visão, com certeza escolher algumas coisas ali que fazem sentido para você, tá? Não é uma fórmula. Às vezes tem uma coisa que não faz sentido para você, que dali você consegue melhorar o seu nível de conhecimento, construir uma base feita para depois deslanchar na profissão. Provavelmente no mês que vem já está no mercado, através do Hotmart. Perfeito. Que massa. Vai ser estouro. Pode mandar depois o link pra gente, ou a gente faz a A gente põe Show de bola. divulgação. Show de bola. na descrição do vídeo Isso, aqui. tudo mais. Obrigado. Cara, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado mesmo. Primeiro pela sua cordialidade, simpatia no WhatsApp. Obrigado. Um desconhecido mandando mensagem, falando, cara, vem aqui no nosso podcast e tal. Você foi muito cordial. Eu já conhecia o podcast. Pô. Mas eu era um desconhecido pra você até o momento. Na educação a gente sempre tem que ter, né? Mas é muito gostoso alguém estar de braços abertos para abraçar uma coisa que é boa pro mercado. Não, a gente e sabe. outra, eu tô sempre à disposição, cara. Eu que agradeço o convite, o tempo de vocês, a receptividade. Desculpa pela cadeira. Não. Nossa, Se tiver outra oportunidade, tamo junto. E vamos lá no nosso também. Perfeito. Vamos lá no nosso também. vamos, com certeza. Quero ver se vocês vão negar agora. Não. Eu só não sei como que a gente vai falar. O Lucas tinha falado que queria que a gente fosse, e agora você tá falando também. Só que aí, a gente tava comentando essa semana. No mesmo ponto que ele comentou quando ele foi convidado por outro. O que Exato. a gente vai comentar? O que a gente vai lá falar, Daniel? A gente vai lá falar o quê? Fica tranquilo, vamos o Rafael colocou na parede, a gente coloca lá na parede também pra ver como que se sai. Vamos ver. Tá topado. O importante é o seguinte, todos aqui, estamos em prol do mercado, cara. Sim. E a conversa, quando a gente está pensando no futuro do mercado, a gente não está pensando para amanhã no mercado, a gente está pensando na vida do mercado, todo o futuro aí. E não tem jeito, na pior das hipóteses a gente vai dar risada. Não é isso? Exatamente. Perfeito. Então, Gabriel, muito obrigado. Vai com Deus, que a sua filha nasça com plena saúde, que Amém. ela seja tudo que você espera, porque fico muito feliz quando alguém fala pra mim que a maior realização é o meu filho, porque é a relação que eu tive com meu pai, e a relação que eu quero ter com meu filho, a minha filha. E Obrigado, a família cara. é um ponto que me Deus te toca, ouça. e ver alguém assim. Você é um cara diferente, dá pra perceber pela conversa que você é um cara diferente, que você é muito importante pro mercado. Então, não desista e pode contar com a gente também pro que você precisar. E obrigado mesmo por ter vindo, tá? Eu que agradeço, tomara que seja o início de uma parceria aqui, a gente vai se pode encontrar deixar. muito no mercado imobiliário Amém. ainda. Amém que a gente Valeu, vai. obrigado. Eu também agradeço, eu não tenho tantas palavras bonitas como ele dessa vez. É que ele é o Igor. Ele é o Igor. Ele é o Igor. É que a gente vai revezando. Às vezes eu consigo acertar, mas eu agradeço muito, foi uma honra. Nossa, eu tive vários insights, como nos podcasts e como hoje. Que bom, cara. Que Muito bom, obrigado. Fico feliz pra caramba. Felizmente, eu nem gosto muito de dizer essa frase, mas sejam bem-vindos. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima.